Jerónimo de Sousa, o ex-líder do PCP, daí atual membro do Comitê Central deste partido, esteve em Ada Rainha Carvoeira, em Torres Vedras, este domingo para um almoço que juntou uma centena de membros deste partido, numa apresentação sob o tema CDU apresenta contas. Jerónimo de Sousa. Vamos escutar as suas declarações em Ada Rainha, Torres Vedras, neste domingo. Seguida, camarada Jerónimo de Sousa, membro do Comitê Central do PCP, juntamos aqui, tendo como pano de fundo o objetivo de dar a conhecer e prestar contas do trabalho que vem sendo desenvolvido no Conselho de Torres Vedras. Mas permitam-me que antes disso, olhe para esta sala, pergunto-me e interrogo o que é que leva tanta gente, membros do Partido Comunista Português, muitos não sendo de nenhum partido, mas são independentes, muitos que pertencem ao Partido Ecologista às vezes. Como é que é possível, particularmente aos comunistas, eu digo isto que esta pergunta é feita, por exemplo, por 50, 60 delegações estrangeiras que vêm à nossa festa do Avante e que veem aquilo e que se interrogam, mas como é que é possível, Paulo? Mas estas pessoas estão aqui, pagaram o seu EP e vão trabalhar ainda por cima. E nós dizemos, pois, mas este Partido Comunista Português é assim, tem esta festa, porque houve uma revolução em Portugal, que foi a Revolução da Lua. E, portanto, aqui estão estes militantes voluntários, porque de facto é um partido único, diferente, que não se quer safar à conta de medidas, de sistemas, de esquemas, um partido que procura, através da sigla da CDU, trabalho, honestidade e competência, procuramos ser sérios, procuramos resolver os problemas, procuramos ser como somos com esta força da CDU. É um trabalho meritório que precisamos de continuar a desenvolver. Sabemos dos esforços que têm sido realizados, quer pelos membros do PCP, quer de outros democratas independentes. Na Conferência Nacional que o PCP acabou de realizar e que foi um grande êxito pela coesão e unidade demonstradas e porque decidimos para responder aos problemas do povo do país, tivemos a oportunidade de ouvir da parte de uma camarada deste Conselho esse importante esforço de ligação às populações, visando uma cada vez maior intervenção sobre os problemas das populações e dos trabalhadores do Conselho de Torres Vedras. Registramos o trabalho em torno das últimas eleições autárquicas, nomeadamente em termos de envolvimento do coletivo da CDU, mas também o trabalho, a dinamização das lutas das populações, incluindo aqui na Carvoeira, pela contratação do médico de família, que hoje mesmo aqui se deu conta desse trabalho. E se valorizamos a conferência, gostaria de vos dizer que ela foi uma importante realização do PCP, onde se tomaram relevantes decisões necessárias, tendo em conta os rápidos desenvolvimentos em importantes aspectos da evolução da situação internacional e nacional que temos vindo a assistir nos últimos tempos. É o caso do aprofundamento da ofensiva do imperialismo, a política de confrontação e guerra que este promove e transporta, nomeadamente com a política de escalada armamentista e as sanções que o povo paga, enquanto as transnacionais arrecadam milhares de milhões. É o caso do plano do país, do agravamento da situação económica e social e a ausência de respostas aos problemas nacionais que apelam ao redobrar da nossa iniciativa centrada na sua solução, nomeadamente em defesa da valorização dos salários, das pensões, dos rendimentos das populações. É o caso das recentes alterações do quadro político, com o governo de maioria absoluta do PS, alcançada na base de uma operação de chantagem e mistificação, e que, nestes poucos meses da sua governação, estão a mostrar que segue o mesmo rumo das suas políticas do passado a favor dos interesses dos grupos monopolistas. Na verdade,
Esse rumo está patente e mostra-o em conjunto com as opções que têm vindo a tomar nos mais diversos domínios, seja no combate ao aumento do custo de vida, que não assinala, seja nas falsas soluções que apresenta no plano da legislação laboral, dos salários, das reformas, seja nas suas opções que estão a conduzir ao aumento das injustiças e das desigualdades. Um pequeno exemplo, camaradas e amigos. Na concertação social, aprovaram uma medida em relação à indemnização pelo despedimento. O Partido Socialista, embalado por aquela assinatura, apresentou uma proposta de redução de possibilidade de pagamento por indemnização em caso de despedimento. Ora, os patrões, ou a Confederação dos Grandes Patrões, não falam modas e ameaçaram o Partido Socialista. Não se entregou. Moral da história, lá o grupo parlamentar do PS encolheu as unhas, rasgou a proposta, não era bem isso que eles queriam dizer, mas logo para o futuro se queria. Isto demonstra um Partido Socialista que tem a maioria absoluta, porque é disto que se trata, em que pode de facto tomar as medidas e fazer frente ao capital, não o faz devido à sua própria natureza. Portanto, uma conferência necessária e que vem na hora certa para dinamizar ou redobrar o esforço das nossas iniciativas políticas e dar força à luta que urge ampliar. Uma conferência onde se tratam 20 grandes linhas de trabalho em torno das questões mais urgentes que se colocam aos trabalhadores, ao nosso povo, às suas condições de vida e de trabalho, ao desenvolvimento do país, mas também do trabalho de massas e do reforço do nosso próprio partido. No plano da iniciativa política, apontámos o caminho com propostas e soluções concretas, que precisamos dinamizar agora, seja com a tomada de iniciativa pelo aumento geral dos salários, pela promoção dos direitos das crianças, dos pais, da juventude, pela valorização das reformas e pensões, pela defesa e valorização dos serviços públicos, passando pela defesa do ambiente, pela valorização da produção nacional, pelo direito à habitação, à mobilidade e aos transportes públicos, mas também pela paz e pela defesa do regime democrático. Numa dessas linhas de trabalho decididas, colocamos muita ênfase na necessidade da ligação do PCP e o trabalho com outros democratas e patriotas, como força agregadora que é a favor da convergência e da unidade, de um amplo trabalho conjunto com outros democratas, seja no âmbito da CDU, seja no plano mais largo. Naturalmente que isto exige tomar a iniciativa, assumindo a realização de um contacto regular a partir de cada uma das organizações, como aqueles que se destacam na vida coletiva, tal como personalidades e setores muito diversos da cultura, do desporto ao movimento associativo. Sim, nós precisamos de alargar e ampliar o trabalho em unidade com democratas e patriotas de diferentes setores e tomar a iniciativa no plano político, quer nas instituições, quer no plano social, para defender os interesses das populações em cada concelho, mas também para construir a alternativa patriótica no nosso país. Esta é uma linha de trabalho muito importante, tal como são o reforço do partido nas empresas, nos locais de trabalho, nas organizações locais e em muitos outros domínios. É preciso agora, em cada organização, traçar a partir da realidade concreta as linhas de trabalho necessárias para aplicar as decisões tomadas na conferência, apelando à disponibilidade de todos e de cada um. Estimados amigos, camaradas, todos nós temos a consciência da negativa evolução da situação económica e social do país. A escalada dos preços do conjunto de bens essenciais, a que se junta o continuado aumento das taxas de juros, está a conduzir a um acelerado agravamento das condições de vida dos trabalhadores e da generalidade da população, ao aumento crescente das situações de pobreza. Vimos que a inflação já superou os 10% e, em alguns casos,
como é o caso dos bens alimentares, com a inflação de preços que atingiu, em média, 18%. Mas enquanto milhões enfrentam crescentes dificuldades nas suas vidas e são chamados a pagar a fatura de uma situação em relação à qual não têm nenhuma responsabilidade, uns poucos acumulem riqueza de uma forma que não se via há muitos anos, em resultado da exploração, da especulação desenfreada que promovem. Veja-se os casos da Sonai, da Jerónimo Martins, cujos lucros dão saltos para cima trimestre após trimestre, ou da Galp, com um lucro de 608 milhões nos primeiros meses deste ano, sem que se veja da parte do Governo vontade de tomar as medidas que se impõem para defender as condições de vida dos trabalhadores e do povo. É inaceitável esta situação. Esses 608 milhões que a Galp adquiriu, mais uns quantos milhões ou centenas de milhões das EDPs, mais os 2 mil milhões da banca nos últimos anos. Tudo isto, camaradas, quando se argumenta, por exemplo, quando temos uma rede de creches no nosso país, gratuita e de responsabilidade pública, aqui dá a rede que isso é um dinheirão. Pois retirem um bocado ao capital, deem às necessidades do nosso povo, do nosso país. Pois, como já não era possível disfarçar mais, passou a torpedear acerca das causas que estão na origem do surto inflacionista, empurrando as culpas para os salários, que não poderiam aumentar, que tinham de aguentar para não aumentar a inflação, para o grande capital andava a promover, ao princípio, a coberta da epidemia e depois da guerra das sanções. A resposta que veio, entretanto, para os salários foi aquela que se enquadraram na concertação social, com um acordo entre as confederações patronais e a UGT, onde quem acaba por ganhar são os grupos económicos e as multinacionais que vão beneficiar de uma volumosa transferência de recursos públicos. Só à conta da crise energética são 3 mil milhões de euros, enquanto em matéria de salários o que se avança não compensa o que se já perdeu de poder de compra, com o agravante de que aquilo que anunciaram para os salários não está garantido, porque os objetivos que constam do acordo estão condicionados à partida e dependentes da avaliação feita a cada momento. O mesmo vimos com a administração pública, que anos e anos vem perdendo o poder de compra, e mesmo acontece com as reformas e as pensões. O Governo veio com a prestação única para os pensionistas e reformados. Prestação que não repôs sequer o poder de compra perdido em 2022 e que, ao contrário do que o Governo anuncia, levará a um corte definitivo no valor das reformas e das pensões a que têm direito por lei. Pode o Governo dizer que não há cortes, mas não é verdade. Por exemplo, um pensionista com uma reforma de 400 euros, que devia ter um aumento de 34 euros, de acordo com a lei em vigor, apenas receberá 17 euros. E aqueles que têm uma reforma de 600 euros, que devia ter um aumento de 48 euros, e apenas vai ter 24 euros. É face ao embuste que montou à volta dos aumentos das reformas e das pensões, à farsa da revalorização salarial, o chamado acordo de rendimentos, que se impõe continuar a tomar a iniciativa, quer pela valorização das reformas, quer pelo aumento geral dos salários, nos termos em que a nossa Conferência Nacional definiu, assumindo a necessidade desse aumento com uma emergência nacional no setor privado e público, visando assegurar um significativo aumento do salário médio, concretizando a convergência com a média da zona euro em 5 anos e a fixação a 1 de janeiro do próximo ano dos 850 euros de salário mínimo,
bem como a valorização das carreiras e profissões. Mas o problema da especulação e do assobiar para o lado, face ao agravamento da situação económica e social, não atinge apenas os salários, as reformas. Ela está a criar ainda mais dificuldades a quem enfrentava já muitas dificuldades. É o caso do setor da agricultura, atividade tão importante neste concelho e em toda esta região. Também aqui é preciso tomar a iniciativa em defesa da produção nacional, como a Conferência Nacional colocou como linha de trabalho e como a vida vem exigindo. Ainda há poucas semanas, aqui estivemos no vizinho concelho da Lourinhã, onde vimos o empenhamento e uma média exploração de continuar a produzir hortícolas, que é o que acontece em toda esta região, onde os agricultores, não obstante o seu empenhado esforço para continuarem a produzir alimentos de qualidade, se confrontam com as opções da política agrícola comum, que junto da PS, PSD e CDS, quer do governo PS, que lhes levantam barreiras cada vez mais intransponíveis. Opções que, se não são diretamente responsáveis pelo brutal e especulativo aumento dos custos dos fatores de produção, de que apenas daremos como exemplo os fertilizantes, que aumentaram 300%, ou do gasóleo agrícola, que aumentou cerca de 80%, também não os combate, recusando a sua aquisição pelo Estado para distribuição a preços justos aos pequenos e médios produtores, como o PCP propôs. Opções que destinam os apoios públicos não aos que trabalham a terra e ocupam o território, a pequena e média agricultura, mas aos mesmos de sempre, ao grande agronegócio, à agricultura superintensiva, como ainda agora se confirmou na reforma da PAC e no plano estratégico para Portugal, recusando atribuir apoios a quem produz, como defendemos. Opções de tapar os olhos perante a ditadura das grandes distribuição, que continua a esmagar os preços à produção, para depois exibir os maiores lucros de sempre, pois especula com os preços aos consumidores. Opções ainda que, em vez de reforçarem os serviços do Ministério da Agricultura, agora mesmo anunciaram a sua extinção ou a integração da Direção Regional da Agricultura nos CTDRs, prosseguindo o caminho de desmantelamento que se iniciaram com a separação da agricultura e das florestas. Não pode ser. Sim, são precisas soluções que garantam a elevação das condições de vida do povo, travem a regressão económica e social e assegurem o desenvolvimento do país. Soluções que não se deem também na proposta de orçamento do Estado para 2023 apresentada pelo Governo do PS. Pelo contrário, o que se adapta e o se adota são orientações e medidas com consequências profundamente negativas para os trabalhadores do povo e o país. Uma proposta que aprofundará o empobrecimento da maioria da população, que continuará a degradação do SNS e o favorecimento do negócio da doença, como se vê no alargamento do financiamento do orçamento aos grupos privados da saúde para a aquisição de serviços pelo Ministério, aumentando estas verbas cerca de 1.700 milhões de euros em 2 anos. Uma proposta de orçamento que aprofundará a responsabilização do Governo pela escola pública, que prossegue com a recusa de contratação de trabalhadores para os serviços públicos. Uma proposta de orçamento sem resposta de fundo aos problemas da habitação, aos direitos das crianças e do país, ao setor da cultura, às dificuldades de milhares e milhares de agricultores, de micro, pequenos e médios empresários. Uma proposta de orçamento que traduz a opção de reduzir a dívida e o déficit por conta da redução real dos salários e das pensões, pela desvalorização dos serviços e do investimento público, pelo agravamento das injustiças fiscais. Perante esta proposta de orçamento, apresentamos cerca de 400 propostas que respondiam aos mais urgentes problemas dos trabalhadores, das populações, dos pequenos e médios agricultores e empresários,
de amplas camadas da sociedade, propostas e medidas que faziam frente às benesses, aos grupos económicos. Proposta de revalorização do poder de compra dos trabalhadores da administração pública, dos reformados e pensionistas, nomeadamente através do aumento das pensões sem cortes, no mínimo em 50 euros. Mais uma vez propusemos a fixação de preços de bens e serviços essenciais, onde se englobam os alimentos, os combustíveis, a eletricidade e o gás, com o controle dos preços do cabaz alimentar, o estabelecimento do IVA a 6% para a eletricidade e o gás e a efetivação de uma tarifa reguladas da eletricidade com o gás, entre outras medidas. Propusemos medidas de reforço dos serviços públicos, particularmente o reforço do Serviço Nacional de Saúde, com regime de dedicação exclusiva, contratação de médicos e enfermeiros de família, medidas que se estendem a todos os serviços públicos. Propusemos medidas de limitação do aumento das portagens, para que os concessionários querem aumentar em 10%. No plano da habitação, apresentámos medidas de reforço de direitos à habitação, seja no acesso, seja na proteção, para que ninguém fique sem casa. E avançámos com uma proposta de um spread máximo de 0,5%, 25% a praticar pela Caixa Geral de Depósitos, a autorização máxima de rendas de 0,43%. Propomos fazer corresponder a subida das taxas Euribor e uma redução das taxas das comissões bancárias e outros encargos cobrados pelos bancos. Nós não nos esquecemos que nestes primeiros 9 meses deste ano, a banca já soma de lucro 2.000 milhões de euros, enquanto crescem os custos do dinheiro, aumentam as comissões de toda a ordem cobradas pelos bancos aos seus clientes. O balanço do debate na especialidade não foi positivo. O PS recusou todas as propostas que visavam combater o agravamento do custo de vida, em geral acompanhados pelos partidos reacionários do PSD e do Chega, e muito evidente e é uníssono quando as nossas propostas tocavam nos privilégios do grande capital, nos lucros extraordinários, no enrolamento dos impostos, transferências para offshores, PPPs, portagens, etc. Naturalmente, isto define uma política. Podemos discutir no plano ideológico, no plano político, mas estamos a falar da vida, dos problemas que hoje recaem sobre milhões de portugueses que trabalham empobrecendo, que correm o risco de serem expulsos das suas casas, de uma situação de empobrecimento em que cresce a pobreza no nosso país, em que quem é que não fica chocado se uma Galp tem 608 milhões de lucro, enquanto vemos cada vez mais a justificar-se aquilo que um dia um poeta, um escritor dizia: quantos milhares de povos é preciso criar para fazer um brinco? Pois voltamos a essa situação tão dispara, tão diferenciada, tão injusta, que naturalmente aquilo que estamos a olhar para estes números, para este esforço novo no orçamento, e concluímos: não, esta política não serve porque vai contra os interesses dos trabalhadores, do povo e de Portugal. A governação deste PS, cada vez mais inclinado para a direita e cada vez mais disposto a encontrar soluções com os partidos reacionários, num quadro em que o PS e estas forças embolam, encenam uma oposição entre si, quando na verdade desenvolvem aspectos essenciais, uma ação convergente na defesa dos interesses do grande capital. Às vezes na Assembleia assistimos àqueles espíritos entre o Chega, o PS, o Chega. Meus camaradas, faz sempre lembrar aquilo: agarrem-se, não vou meio. Portanto, no fundo, aquela gritaria só serve os dois. O PS para se sentir vítima, o Chega para mostrar que é um leão, um campeão. Meus camaradas, a gente não precisa de chegar e pedir que eles levem isto até ao fim. Mas não vamos naquela conversa, que aquilo é muita conversa, mas na prática autoalimentam-se, um ou outro serve ao PS
e serve naturalmente ao próprio Chega. E por isso, camaradas, nós consideramos importante, fundamental, para olhar para a experiência passada de concertação entre o PS e o conjunto das forças reacionárias inimigas da Constituição de Abril, não nos pode deixar descansar. Sim, querem rever a Constituição da República. Houve 7 revisões da Constituição, desde 1975. E sempre, mas sempre, nessas revisões, foi sempre a empobrecer e a subverter os conceitos constitucionais. E tinham razão para o fazer. Por exemplo, nós não estamos a discutir os direitos dos trabalhadores face aos interesses dos patrões, do capital. A Constituição, a Constituinte, a Assembleia Constituinte, na altura discutia esta questão. Se deveria igualizar o poder dos sindicatos, do movimento dos trabalhadores, de privilegiar os trabalhadores, para dizerem tudo, ou privilegiar os interesses do capital. E a Constituição da República pesou, mediu e fez uma opção. Pôs-se do lado dos trabalhadores. Leiam, camaradas, o artigo 53, 54, 55, 56 ou 57 da Constituição. Lá está a Constituição Laboral a dizer que os trabalhadores não podem ser despedidos sem justa causa, que é preciso valorizar e assegurar a estabilidade do emprego, que é preciso salários mais justos. A Constituição diz isto. Mas, naturalmente, a Constituição hoje tem um problema. Não é deste ou daquele aspecto que poderia e pode ser melhorado. Nós estamos de acordo com isso. Não. O problema da Constituição é não ter sido efetivada. Quando se discutiu a lei dos despedimentos, as leis injustas que hoje demonstram o Estado Social, nós consideramos que a Constituição está certa. O erro é dos sucessivos governos e das maiorias na Assembleia da República que têm votado contra os interesses dos trabalhadores e do povo. E eles não querem fazer melhor com esta revisão. Não querem. Querem alterá-la. Porque é insustentável quando, num quadro, por exemplo, em que se pode afirmar que a nossa Constituição é uma Constituição que defende a paz, a cooperação e o casamento entre todos os povos, diz isto, incluindo a proibição de grupos militares. Nós vemos com preocupação que o caminho da guerra está a ter mais força que o caminho da paz. Nós temos a posição de facto que a paz é fundamental. Sentem-se, negociem, procurem uma solução, mas encontrem os caminhos da paz, porque se essa paz não for alcançada, todos sofrem as consequências. E é por isso que aqui estamos, com esta profunda convicção de que é possível também, com esta Constituição da República, avançar e crescer, garantir a própria democracia. Estimados amigos, camaradas, são inúmeros os desafios que se colocam perante nós. A batalha em defesa das condições de vida dos trabalhadores do nosso povo não acaba com a aprovação do Orçamento do Estado. Sim, é verdade, as coisas mudaram muito nestas últimas décadas, mas não se alterou nem mudou a natureza da exploração, das injustiças, das desigualdades, do empobrecimento. Por isso vamos continuar a nossa luta, com determinação e espírito combativo, tomando a iniciativa, fazendo bem para bem do povo, dos trabalhadores do nosso país. Sim, camaradas, a luta tem sido por eles percebem perfeitamente qual é o inimigo principal dos seus objetivos de exploração e de opressão. Sabem que há uma força que aglutina vontades, que leva, com a consciência da situação que vivemos, leva à procura da coesão, da convergência e da unidade entre comunistas e outros democratas e patriotas, por ser a força coerente, por ser a força que dá esperança, por ser a força que dá confiança, que nunca por nunca cedo os ventos que correm a desfavor nos apanharão pelas costas, será sempre de face aberta, com convicção, com confiança, com esperança de que é possível um Portugal melhor. Viva!
Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procuras está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia.